Olá pessoal, a gente vai falar agora nesse vídeo a respeito da confecção, né, da lâmina em microscopia, né, coloração, observação dessa lâmina, né. Então a gente vai ver as técnicas, né, de realização do esfregaço microbiológico, que é um pouco diferente do que vocês já estão acostumados, por exemplo, em hematologia. A gente vai falar também sobre colorações, né, sobre visualização, né, como que isso vai para o laudo. A gente vai falar sobre os princípios metodológicos de cada das colorações principais utilizadas no laboratório, principalmente em bacteriologia nesse primeiro momento, né. Mas antes da gente chegar propriamente dito à confecção do esfregaço e a coloração, vamos recapitular o que a gente já abordou até aqui então. A gente já falou sobre os principais meios de cultura utilizados em laboratório, né? A gente já viu classificação desses meios em relação aos estados físicos, né? Ele pode ser sólido, semissólido ou líquido. A gente viu técnicas de semeadura nesses meios de cultura, né? Como estria por esgotamento, técnicas quantitativas, né? No caso, por exemplo, de amostras de urina, feitas ali com a alça calibrada. Técnicas de estria simples, né, seja por estria reta ou por estria sinuosa. Técnicas de inoculação em meios semissólidos, né, como por exemplo a técnica em picada, ou meios sólidos, né, mais feitos em tubo, e as técnicas em caldo, né, cada uma ali com a sua finalidade no laboratório. E a gente falou também sobre a questão da importância do transporte, do armazenamento adequado desse material microbiológico, né? Porque de nada adianta eu fazer a semeadura de forma correta se esse material não chegou de forma adequada até o laboratório, né? E também falamos a respeito de processamento inicial dessas amostras, né? Dependendo do tipo de amostra que eu tenho que realizar alguns procedimentos antes de fazer a semeadura. Mas semeadura já realizada, a bactéria já cresceu, eu já identifiquei as colônias, foi uma outra coisa que a gente abordou também, né? A questão da identificação das colônias bacterianas, né? E aí, o que eu faço a partir daí, né? Como que eu vou proceder a partir daí? A minha bactéria ficou incubada, né? As minhas amostras ficaram incubadas, eu vi as colônias, eu tenho o crescimento, né? E vou agora fazer uma primeira análise através da microscopia. Primeira coisa que eu vou precisar fazer é confeccionar uma lâmina. Só que essas amostras que eu estou analisando, né, no laboratório são amostras potencialmente infectantes. Eu tenho ali uma bactéria que acabou de crescer e bactéria pode ser uma bactéria patogênica. Pode também não ser, mas como eu estou lidando com cultivo de bactérias e identificação de potenciais bactérias perigosas, né, eu parto do princípio que elas sejam, tá? Então, quando eu vou realizar a execução, né, quando eu vou executar, melhor dizendo, a confecção de lâmina, eu preciso manter aquela área de segurança do bico de bunça, tal como a gente faz a semeadura, tá? Então isso é uma coisa importante de lembrar. A confecção da lâmina de microscopia, ela também precisa obedecer àquela área de biossegurança, aquela área de asepsia, né, da bancada, tal como na semeadura de amostras. Mas aí, beleza. Eu posso ter já as amostras recebidas em SUAB e fazer a bacterioscopia, né, fazer a confecção da lâmina para a realização de bacterioscopia. Isso foi uma coisa que a gente discutiu na aula anterior também, né? Normalmente o setor ele recebe dois tipos de amostra, uma vai para a cultura e a outra vai para a bacterioscopia direta. Caso, por exemplo, né, para a gente citar um exemplo bem crítico a respeito disso, são as amostras de LCR, né, de líquido cefalorraquidiano. Porque o tempo que você tem para ter o cultivo de bactérias, né, você faz uma possível identificação bacteriológica através de lâmina de uma forma muito mais rápida do que se você for esperar a bactéria crescer no laboratório. Então, partindo desse princípio de uma rápida identificação, caso a infecção já esteja instalada no paciente, caso a bactéria já seja visível, né, em quantidade, essa amostra também pode ser identificada através da bacterioscopia. Uma coisa não interfere na outra, tá? O fato de eu identificar alguma coisa na lâmina não significa dizer que eu não preciso seguir com a rotina
das amostras em cultura, tudo bem? Então, eu posso receber essas amostras tanto em SUAB para fazer a bacterioscopia direta, ou eu posso pescar uma colônia, a gente usa esse termo mesmo, pescar, né? A colônia que cresceu na placa de Petri, lá no meio de cultura, né? Placa de Petri ou até mesmo no tubo de ensaio. No caso do SUAB, eu rolo o SUAB em cima dessa lâmina, tá? Só que essa lâmina ela precisa estar limpa, desengordurada, né? Essa lâmina ela não pode ter contaminação de nenhum tipo de outro resíduo ou contaminação de nenhum tipo de material, que eu posso interferir na leitura do resultado final. Tá? Então, feito com SUAB, eu posso rolar o SUAB, fazendo a distribuição, né, desse material pela lâmina, ou caso eu tenha utilizado a alça de platina, deixa eu puxar minha canetinha aqui para mostrar melhor. Caso eu tenha alça de platina, né, ou algo parecido com isso, pesquei lá a minha colônia, eu vou espalhar na lâmina fazendo movimentos circulares, diferente, tá, do esfregaço hematológico, né, que a gente faz ali deslizando uma lâmina da outra. A gente chama inclusive de distensão, né? Porque você desliza uma lâmina na outra para espalhar ali a tua gota de sangue, tá? Então, aqui não. Aqui eu tenho uma colônia de bactérias, né? E eu vou espalhando esse material, fazendo movimentos circulares. No caso de uma amostra seca, né? Às vezes uma colônia muito seca, ou até mesmo no caso de um SUAB seco, eu posso colocar uma pequena quantidade de solução fisiológica estéril, tá? Então eu não posso ter contaminação alguma aqui, porque eu preciso. A gente sempre fala nisso, né? Que o setor de microbiologia eu tenho que ser capaz de identificar o que é patogênico que veio daquela amostra. Não posso ter contaminação, né? O fato de eu enxergar a bactéria num local não significa dizer que seja aquela bactéria proveniente da amostra. Na verdade, ela deve ser, né? Mas a gente sabe que em algumas situações, seja por erros metodológicos e entre outras coisas, pode haver contaminação sim, tá? Então, eu estou enxergando uma bactéria na lâmina, então essa bactéria veio do paciente, a gente espera que isso tenha vindo sim, né? Se todo o procedimento foi executado de forma correta, ok. Se não, aí temos um problema, essa bactéria que está presente lá foi oriunda de contaminação. Então, isso não pode acontecer. Né? Principalmente se for contaminação através de outros reagentes. Né? Eu utilizei ali um SUAB que não estava estéreo, uma lâmina que não estava estéreo, coloquei uma solução fisiológica que não estava estéreo. Então isso não pode acontecer. Mas voltando à situação, eu tenho ali uma amostra, né, um SUAB seco, então até mesmo a colônia às vezes é muito seca. Eu vou colocar ali um pouquinho, um tinguinho mesmo, de solução fisiológica estéreo, né, agitar e vou utilizar essa suspensão para preparar o esfregaço. Então eu faço essa suspensão ali num tubo, né, e uso a suspensão para preparar o esfregaço. Se a colônia ela já for mais molhadinha, digamos assim, a gente pode fazer o espalhar dela normalmente, tá bom? Agora, uma coisa que é importante, se eu adicionei solução fisiológica, né, existem alguns lugares que o pessoal põe até mesmo um pouquinho de água deionizada ou destilada, tá? Vai depender muito do POP do laboratório. Mas o fato é, se eu adicionei, seja a solução fisiológica, estéreo, ou a água destilada ou água deionizada, a essa minha bactéria para poder espalhar, eu preciso deixar secar em temperatura ambiente, tá? Mas secar em temperatura ambiente aonde? Lá distante da minha bancada? Não. Ainda continua próximo, tá? A zona da chama do bico de Bunsen, mas eu deixo secar em temperatura ambiente, próximo a essa zona. E por que eu tenho que fazer isso? Porque a minha fixação desse esfregaço microbiológico é no calor, é na chama do bico de Bunsen, tá? Se eu faço isso com a lâmina molhada, eu não vou ter uma boa visualização das minhas bactérias, né? Porque a água vai borbulhar ali, eu vou alterar a morfologia da bactéria, o que não é interessante para mim, porque eu não vou estar enxergando aquilo que eu deveria estar enxergando. Então, na hora de eu olhar no microscópio, eu vou ver que o negócio está ruim. Então, não pode, tá? Então, deixou secar em temperatura ambiente, mas mantendo a tua lâmina na tua zona de segurança, na tua zona de asepsia, tá? E aí sim eu fixo no calor. Mas é fixar no calor
De que forma? Tá? Eu tenho um bico de Bunsen que vai ficar próximo e eu vou passar essa lâmina aqui 3 vezes, em média, né, sobre essa chama do bico de Bunsen, tá? Mas não é deixar a lâmina lá como se você estivesse fazendo um churrasco, né? Não é um churrasquinho de lâmina, senão você vai tostar a tua bactéria e não é isso que você quer, né? Então é passar assim, passou, tirou, passou, tirou, passou, tirou. É rápido, tá? Tem gente que faz um movimento como se estivesse subindo, né? Para ser bem rápido, tá? Então, feito isso, a partir do momento em que eu fixei, só para a gente lembrar, a gente já falou sobre isso lá em citologia, quando eu falo fixar, né? É matar rapidamente aquela célula que está ali. Fixei a bactéria, matei rapidamente aquela célula de forma, nesse caso uma célula de bactéria, né? De forma que eu mantenha a estrutura. Então ela não dá tempo dela se dissolver, né? Perder a tua morfologia. Então ela vai manter, preservar o máximo das características originais da célula. E por que eu preciso preservar? Porque a gente já falou sobre isso, né? Uma das características de identificação das bactérias é a distinção morfológica dessas bactérias. Se ela é um coco, se ela é um bacilo, se ela é uma espiroqueta, né? Então, eu preciso garantir a preservação dessa bactéria para poder dizer o que ela é. Tá? Então, a fixação aqui é ao calor. Beleza, fixei o meu esfregaço. E aí, o que eu faço? A gente vai ver a coloração daqui a pouquinho, mas a partir do momento em que eu fixei, né, aquela bactéria ele morreu. A capacidade de causar doença, né, a capacidade de infecção já foi, tá? Então, ela está morta. A partir do momento em que eu realizei a fixação, eu preservei aquele material, a bactéria já não tem mais essa característica de identificação. Ah, então quer dizer que eu posso andar por aí, para cima e para baixo, com a lâmina microbiológica passeando por aí, né? Não deveria, tá? Ah, mas você acabou de falar que essa bactéria não causa mais problemas. Sim, mas é um material que veio de um laboratório, né? O fato de você não... de você estar com o seu jaleco, por exemplo... acabei de botar no laboratório, botei, não fiquei nem 5 minutos e saí. Eu posso sair, sei lá, pela rua com o meu jaleco? Não. Ah, mas foi tão pouquinho tempo? Não pode, porque é regra básica de biossegurança. Então, mesma coisa vai valer para a lâmina de microscopia, né, pós-confecção de esfregaço bacteriano, ou bacteriológico, melhor dizendo. Pelo fato a bactéria pode não te causar mais nenhum problema, mas não significa dizer que você pode sair por aí andando com a lâmina na bolsa para cima e para baixo, né? Porque ainda assim é um material de laboratório e, portanto, deve permanecer no laboratório, salvo as lâminas com finalidade didática, né? E aí são carregadas nos seus estojos próprios, para visualização, pós-utilização elas são guardadas novamente no estojo. Tá? Então, não é um material que possa ficar em qualquer lugar. No caso de amostras de aspirados, exudatos e escarro, né? A gente falou aqui da questão das amostras em suave, né? Então, eu pego o suave, se o suave já tiver ali um material bem mucoso, digamos assim, eu posso rolar ele direto na lâmina, espalhando, tá? Ou, se esse material estiver muito seco, eu posso fazer uma suspensão ali com solução fisiológica. No caso de um aspirado, de um exudato e de escarro, já são amostras viscosas, né, digamos assim. Então, as amostras que são recebidas em seringa, elas devem ser transferidas para um tubo estéreo, homogeneizadas, né, para execução do esfregaço em lâmina. Eu não faço ali direto da seringa para a lâmina. Eu coloco num tubo primeiro, faço a homogeneização, depois retiro uma alíquota e faço esse esfregaço. Se a amostra estiver muito espessa, né, muito grossa, muito consistente, faço a diluição também em solução fisiológica estéreo, tal como a gente viu em relação ao suave. Para as amostras recebidas em frascos ou tubos estéreis, vou selecionar a parte mais purulenta, né, e confeccionar o esfregaço em lâmina. Né, espalhar a amostra ali em cerca de 3/4 da lâmina e formar o esfregaço fino. Então, quanto mais fino, melhor, ali realizando os movimentos circulares. Mesma forma, deixo secar a temperatura ambiente, deixo secar ao ar, mantendo a proximidade, né, mantendo ali a tua lâmina na zona de proteção do bico de Bunsen e fixo no calor da chama do bico de Bunsen. Esfregaço de colônias, né? Então eu pego lá uma pequena gota de uma solução fisiológica, pingo ali sobre a lâmina, venho com a alça,
bacteriológica, toco na superfície, né, de uma colônia isolada, emulsiono ali em cima da gota de solução, aplicando também movimentos circulares. Como assim? Deixa eu fazer um desenhozinho bem rápido aqui. Você tem lá a lâmina, que está estéril, desengordurada e tudo mais. E você tem lá a tua placa de Petri com a sua colônia, tá? Tudo isso, lembrando, com a zona de segurança. Previamente aqui na lâmina, eu já depositei a minha gota de solução fisiológica. Aí eu vou lá na minha plaquinha de Petri, vou pescar a minha colônia, venho aqui e deposito essa colônia em cima dessa gota. Feito isso, eu vou espalhando, fazendo movimentos circulares para que eu garanta que eu espalhe a amostra pela minha lâmina, tá? Também deixo secar em temperatura ambiente e fixo com o calor, tudo bem? Então, no caso do suave, rola o suave ali fazendo esses movimentos circulares sob a lâmina. No caso de amostras que vêm recebidas ali em seringas, né, ou até mesmo outros tipos de tubo, eu faço a homogeneização do tubo com solução estéril e depois tiro um pouquinho dessa amostra e faço o esfregaço. Caso eu já tenha colônias que já são crescidas, e a gente já comentou sobre isso agora há pouco, né, eu deposito ali uma gota dessa solução fisiológica, vou lá na minha colônia, pesco a colônia, vou em cima da gota e vou espalhando o material. Lembrando que em todas as três situações, caso eu tenha ali um material úmido, eu deixo secar primeiro para depois levar à chama do bico de Bunsen, tudo bem? Então, percebam o seguinte, né? O X da questão aqui é espalhar através dos movimentos circulares, tá? Deixar secar a temperatura ambiente. Isso aqui cai bastante em concurso e tem uma galera que erra, né? Secar a lâmina na chama do bico de Bunsen. Não, tá errado. É secar em temperatura ambiente, tudo bem? E aí, então, fixar na chama do bico de Bunsen. Outra coisa que o pessoal costuma errar bastante também nas provas de concurso é essa questão do espalhar, né? O espalhar o esfregaço em microbiologia é movimentos circulares, tá? Movimentos circulares. Bom, e aí fiz lá, confeccionei meu esfregaço, sempre mantendo as manobras assépticas, né? Então, se eu for pescar a minha colônia de bactérias antes, eu flambo a alça na chama do bico de Bunsen, né? Vou fazer a confecção desse meu esfregaço sempre mantendo a minha amostra na zona de proteção da chama do bico de Bunsen. Então, são coisas importantes para a gente levar em consideração. Beleza, esfregaço feito, e o que eu faço a partir de agora? Primeiro passo é a coloração, né? Então, a coloração é o ponto de partida para a identificação dessas bactérias. Tem muita gente que acha que eu vou descobrir então, né, a coloração mais comum e mais utilizada em microbiologia é a Gram, tá? Então tem gente que acha assim, Gram positivo é isso, Gram negativo é aquilo outro, e eu identifiquei a minha bactéria somente como Gram positivo ou como Gram negativo. Antigamente, existisse uma fala que era muito comum e falava assim, olha, o grande problema está nas gram negativas, né? Então, gram negativa são bactérias ruins e gram positiva são bactérias boas. Isso não existe, tá? Infecções, elas são causadas tanto por gram positivas quanto por gram negativas. É que existem micro-organismos dentro dessas classificações que são mais, né, são mais virulentos, digamos assim. Né? Eles têm maior capacidade de infecção, né? Maior chance de resistência, entre outras coisas que a gente precisa levar em consideração. Mas não caiam nessa história de que um grupo é bom, outro grupo não, né? Porque antigamente dava essa ideia de que então se eu encontrei uma gram positiva, tá de boa, né? Então tá tranquilo, nada acontece, então posso ficar despreocupado, e não é bem assim, né? Não é isso que acontece. Os dois grupos, né, a gente vai ver nas próximas aulas, mas eu tenho bactérias de interesse médico tanto dos gram positivos quanto dos gram negativos. Claro que são características diferentes, tá? Mas a gente parte então para a coloração mais conhecida e mais utilizada em microbiologia, tá? Que é a coloração de gram,
e ela recebe esse nome em homenagem a quem desenvolveu a coloração, né? Hans Christian Gram, né? Então essa técnica, essa metodologia foi desenvolvida por ele, por isso recebe o nome até hoje, tá? Inclusive com algumas homenagens, né? Essa aqui foi uma homenagem que a Google fez há algum tempo atrás, né? Dada a importância que a gente tem, né? Então a coloração de Gram, ela é o ponto de partida para a minha identificação bacteriana. Então, sabendo se uma bactéria é gram positiva ou gram negativa, já tem um bom caminho andado para eu seguir adiante nessa identificação. De antemão, eu já adianto a vocês o seguinte: não são todas as bactérias que são bem coradas pela gram. Tá? Então, se eu estou fazendo uma identificação de um grupo específico que eu já sei que não se cora direito pela gram, eu nem preciso fazer essa coloração. Tá? Eu já parto para a coloração diferencial nesses casos. Porém, se eu não faço ideia de quem seja a bactéria que esteja ali, né, eu faço a identificação de gram, ou a coloração de gram, melhor dizendo, para iniciar a identificação dessa bactéria. A gente já falou um pouquinho sobre coloração de gram na disciplina de introdução à microbiologia, né? Inclusive esse é um assunto que é falado em bacteriologia geral, tá? Mas de acordo com a coloração de gram, a gente divide as bactérias, né, em dois grupos: gram positivos, gram negativos. São só as bactérias que são coradas pela gram? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mas para a bactéria, essa diferenciação acontece dessa forma, né? E os gram-positivos normalmente se coram em roxo, podendo ter ali algumas nuances dentro dessa coloração, e os gram-negativos se coram em rosa, também podendo ter algumas nuances dentro dessa coloração básica. Então eu encontro, por exemplo, gram-positivos entre roxo e azulado, e gram-negativos entre rosa e avermelhado, tá? O que diferencia a coloração de gram, né, o que faz a diferença das bactérias, o que faz a coloração de gram diferenciar essas bactérias é a parede celular das bactérias. Então vamos voltar um pouquinho lá em citologia, né? As bactérias são um grupo que não tem núcleo, né? Então elas são procariontes e elas têm citoplasma e membrana plasmática. Só que fora da membrana plasmática, essas bactérias possuem uma parede celular. E a espessura e composição dessa parede celular é o que vai diferenciar os dois grupos, tá? Eu tenho um composto, né, que é um peptídeo glicano, que é a mureína, e nas bactérias gram-positivas eu tenho uma grossa camada desse peptídeo glicano. Nas gram-negativas, a camada desse peptídeo glicano ela é mais fina, tá? Então eu posso dizer o seguinte: bactérias gram-positivas possuem uma espessa, né, uma grossa camada de peptídeo glicano. Bactérias gram-negativas possuem uma fina camada de peptídeo glicano. Então, essa questão da espessura da parede celular faz com que essas bactérias adquiram cores diferentes no momento em que a gente realiza a coloração, tá? Mas volto a dizer e vou bater nessa tecla com vocês: gram não é a avaliação final de uma bactéria, muito pelo contrário, ela é o início da identificação bacteriana, tudo bem? Então, o que faz essa diferença é a espessura da parede celular. Temos o seguinte: quando eu parto para fazer essa coloração, né, eu tenho uma sequência de corantes, lavagens, né, e que até que se chegasse a esse ponto, né, até que se chegasse a descobrir essa coloração, o pesquisador, né, o Gram, ele teve muito tempo, né? Não se inventa, não se cria uma coloração como essa da noite para o dia, né? São várias tentativas, muito estudo envolvendo isso, porque hoje é muito fácil da gente falar assim: o que diferencia uma da outra é isso, né? Mas até que se chegasse a esse ponto, até que se conseguisse ver, né, o que de fato diferenciava essas bactérias, ou por que uma adquiria uma cor e por que o outro grupo adquiria uma cor diferente, né? Isso leva muito tempo,
né? Então, GRAM é uma técnica que é utilizada há bastante tempo, é uma técnica clássica de microbiologia, que é utilizada até os dias de hoje, né? E que dá muito certo, né? Como eu falei, não serve para todos os grupos de bactéria, mas ela se faz muito bem aquilo que ela se propõe a fazer, que é diferenciar gram-positivas e gram-negativas. Então, vamos lá. Vamos falar da coloração em si. Para eu executar a coloração, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes é fazer a lâmina, né? Então, recapitulando o que a gente viu ainda há pouco em relação à confecção de lâmina, eu vou lá, pego a colônia de bactérias, né? Ou se eu tiver recebido a minha amostra direto, né, para fazer a bacterioscopia, vou confeccionar o esfregaço e aí, ó, fazendo movimentos circulares para espalhar, né, esse material. Caso eu tenha aqui a solução fisiológica, eu deixo secar em temperatura ambiente e depois faço a fixação pelo calor, né? Passo a lâmina ali 3 vezes sob a chama do bico de Bunsen, né? Sobre essa chama do bico de Bunsen. Fixei a minha amostra, né? Fiz lá a fixação através do calor. O que eu vou fazer? Iniciar a GRAM. A GRAM, ela tem corantes, ela tem uma substância que é chamada de mordente, que é o Lugol, que fixa o primeiro corante, tem solução descolorante e tem o corante secundário. Então, vamos entender mais ou menos como é que funciona essa coloração. Beleza. Tenho o meu esfregaço confeccionado. É esse primeiro item aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é cobrir a minha lâmina com um corante violeta, né? O cristal violeta, por toda aquela amostra. Vou tirar o excesso, né? Deixar escorrer o excesso desse corante e lavar, né? Com água destilada. Quando eu falo lavar, gente, é um filetinho de água em cima da lâmina, não é jogar ali uma pressão jato em cima dessa amostra, não, senão você vai desfazer ali a tua lâmina, tá? Então é devagar, é tudo. Eu falei isso algumas aulas atrás, que tudo em microbiologia é jeito, não é força, tá? Então, retiro ali esse excesso do corante. Vou cobrir a lâmina com o Lugol, que é o mordente, e deixar ali por 1 minuto. Por que é mordente? O mordente ele vai fixar o primeiro corante à amostra, né? Caso eu não aplique esse mordente, eu esqueci de aplicar o mordente, eu vou estar tendo uma coloração errada. E qualquer outro no meio do caminho que eu esqueça de colocar, eu coloque numa ordem inadequada, eu vou proceder à coloração de forma inadequada também, tá? Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer a realização dessa amostra, dessa coloração, para cumprir as etapas de forma correta, tudo bem? Depois que o Lugol agiu nessa lâmina, eu também escorro, né, e retiro o excesso desse corante e lavo. Cubro a minha lâmina com uma solução descolorante. E essa solução ali é o álcool acetona, né? Vou lavar, vou cobrir essa lâmina com a solução de álcool acetona por 30 segundos. Vou escorrer novamente o excesso e lavar. Vou cobrir a lâmina com um corante chamado fucsina ou safranina, tá? Então, vai depender um pouquinho aí do POP do laboratório, né? Normalmente hoje se utiliza um pouco mais a safranina, mas pode ter em alguns locais ainda que se utiliza fucsina. Deixo ali por 30 segundos, escorro o excesso do corante, lavo e deixo secar. Então, o passo a passo é: confeccionei o esfregaço, parto para o cristal violeta, que é o corante violeta, o corante primário, escorri o excesso, lavei, coloquei o Lugol, deixei ali por mais 1 minuto. Escorri o excesso, lavei. Apliquei a solução de álcool cetona, deixei por 30 segundos, escorri o excesso, lavei. E adiciono o corante secundário, que é a fucsina ou safranina, né, que é o corante rosa. E aí deixo por 30 segundos e lavo. Qual que é o princípio desse método? Antes da coloração, tanto as bactérias gram-positivas quanto as gram-negativas não têm cor. Não aparecem coloridas ali para mim. Pelo menos não nesse método, né, método diferencial. A partir do momento em que eu aplico o cristal violeta, e deixa eu puxar aqui a canetinha para mostrar melhor para vocês.
partir do momento em que eu aplico o cristal violeta, todas as duas vão se corar em roxo. Ó. Apliquei o Lugol, as duas permanecem em roxo. É nesse momento aqui que eu tenho o diferencial. Porém, para que eu tenha esse momento diferencial, eu tenho que ter aplicado o mordente, né, que é o Lugol, entre uma etapa e outra. Tá? O Lugol ele ajuda a fixar o corante violeta nas gram-positivas. Então, ele, né, por isso que a gente chama de mordente. Ele fixa, prende o corante violeta nas gram-positivas. Só que ele não consegue fazer isso nas gram-negativas. Então, quando a gente aplica a solução descolorante, a gram-positiva que estava lá com o mordente segurando o cristal violeta continua violeta. Mas a gram-negativa deixa o corante ir embora. E aí, quando esse corante vai embora e eu aplico o corante secundário, a gram-positiva estava em roxo e permanece em roxo. Mas a gram-negativa vai se corar em rosa. Tá? Então, essas etapas elas vão acontecendo ali e à medida que eu tenho a evolução dessas etapas, eu vou observando ali o que acontece com uma ou com outra, tá? Claro que a gente só vai observar o resultado final ao microscópio, mas é isso aqui que acontece com essas bactérias. Então, recapitulando, primeiro, cristal violeta, Lugol, solução descolorante, vou usar um D aqui, né, para a gente se lembrar, e fucsina ou safranina, que é o corante secundário. Cristal violeta, a gente chama de cristal violeta. Hoje eles usam mais o violeta de metila, mas a técnica original usava o violeta de genciana, tá? Né? A gente chama então pelo nome de cristal violeta pelo fato do corante ser dessa coloração, dessa cor, tá? Então, cristal violeta, Lugol, solução descolorante, que é de álcool acetona, e o corante secundário, fucsina ou safranina. E aí, no final desse processo, quando eu olhar o microscópio, as bactérias gram-positivas se coram em roxo e as gram-negativas se corarão em rosa. E aí, tem aqueles macetes, né? Principalmente macete para concurso, para vestibular e tudo mais, né? Para a gente lembrar a sequência da coloração de gram. A frase padrão é essa aqui, ó. Vi Lulu ali fumando. Vi, de violeta de genciana, ou violeta de metila, né? Lulu, vem do Lugol. Ali, vem de álcool absoluto, nesse caso, álcool acetona, tá? E o fumando, para a gente lembrar do fucsina, tá? Então, cristal violeta, Lugol, álcool, fucsina. E aí, o seguinte, vamos lá. Vocês estão vendo que existem algumas diferenças, principalmente de nomenclatura, né, em relação aos reagentes. Né? Como eu falei para vocês, o primeiro corante é o cristal violeta. Né? Hoje a gente usa o violeta de metila, não mais o violeta de genciana, né? Mas vocês ainda podem encontrar em alguns arquivos antigos, como essa imagem com esse nome. Tá? O Lugol, né, em alguns locais vocês vão encontrar a referência como iodo, mas é o Lugol que se utiliza. O álcool absoluto, né, o álcool etílico, 99,5 graus GL, né, que é o Gay-Lussac, hoje ele é mais utilizado por ser mais seguro do que o álcool cetona, né, do que o álcool acetona. Porém, né, pode ter ainda algum local ou outro que faça essa utilização. Tá? Então, por isso que é muito comum que a gente chama de solução descolorante. E a fucsina, que eu disse a vocês, que pode ser substituída também pelo corante safranina. Tá? Então, vocês percebam que existe uma metodologia básica, uma sequência básica, mas porém com algumas alterações. Então, o primeiro corante é o cristal violeta. Né? E aí eu posso me referir como violeta de metila ou violeta de genciana. Segunda parte, Lugol. Terceira parte, solução descolorante, né? E aí, os arquivos mais antigos, eles vêm se referindo como álcool acetona, né? Os arquivos mais novos como álcool absoluto, tá? E corante secundário, como fucsina ou safranina, né? Sendo ambos corantes cor-de-rosa. Mas, pra gente lembrar, vale a pena usar a frase aí
padrão. Uma outra coisa que pode ser um pouco diferencial é o tempo, né? Principalmente da solução descolorante, tá? Nos outros permanece 1 minuto, a solução descolorante, dependendo do POP do laboratório, prefere se adicionar ali só por 15 segundos ao invés de 30. Então, recapitulando, quando a gente adiciona o cristal violeta, né, positivos e negativos estão roxo. Com o Lugol eu fixo o corante roxo, né? E aí eles permanecem nessa coloração. A partir do momento em que eu uso a solução descolorante, né, álcool cetona ou álcool absoluto, aí eu tenho gram-positivos permanecendo em roxo e gram-negativos perdendo a coloração. Quando eu adiciono a fucsina ou a safranina, que é o corante secundário, eu mantenho a cor roxa. E aqui eu passo a ter uma cor nova, que é a cor rosa. E aqui é como a gente visualiza, né? Às vezes, né? Claro que a experiência de laboratório ela faz com que a gente tenha melhor visualização de tudo, né? Mas vocês já viram que de vez em quando a gente fica assim: isso é um rosa muito escuro ou isso é um roxo um pouco claro, né? Tem coisas que você vai olhar na lâmina e vai falar assim: que cor é essa? Né? Roxo e rosa são cores que estão bem próximas ali na paleta de cores, né? Pode não parecer tanto, mas é. Então é uma coisa um tanto quanto subjetiva quando você está ali olhando na lâmina, né? Já que você é um analista. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? O gram negativo, ele pode tender um pouquinho ao vermelho, né? E o gram positivo, ele pode tender um pouquinho também à coloração um pouco mais azulada. Né, como eu disse a vocês, isso aqui foi uma coisa que eu acabei de falar, né? O cristal violeta antigamente era o violeta de genciana, hoje a gente usa o violeta de metila, tá? Essa definição, ela está presente nos arquivos do Telelab, né, do manual contra ISTs, né? É importante a gente ressaltar a bibliografia também, né? Então esse material ele está disponível no canal, na página do Telelab, que é do governo, tá? E aí a gente falou da questão do Lugol. Beleza, o Lugol é um mordente, né? Ele fixa o primeiro corante. Vai que o analista tá lá executando a sua coloração e esqueceu completamente de aplicar um mordente. O que a gente vê, né? Claro que é um erro. Mas o que aconteceria se ele esquecesse de aplicar um mordente? Isso é uma questão que costuma cair bastante em concurso, hein? Explorar o erro, né? O que esperaríamos encontrar numa lâmina onde o técnico errou na hora de executar a leitura. Então a gente tem que ficar esperto em cima disso também. Então vamos recapitular aqui. A gente viu o seguinte, beleza, as bactérias foram fixadas, não tem cor. Adicionei o primeiro corante, que é o cristal violeta, todo mundo ficou roxo. Apliquei o Lugol, que é o mordente, todo mundo permanece roxo. Usei a solução descolorante, gram positivo permanece em roxo, gram negativo perde a cor. Apliquei o corante secundário, o gram positivo continua roxo, o gram negativo passa a ficar rosa. Isso é a coloração normal. Beleza, e se eu esquecesse de aplicar o Lugol antes de eu corar, tá todo mundo sem cor, adicionei o cristal violeta, e aí todo mundo roxinho aqui. Esqueci o mordente. Se o mordente fixa o cristal violeta, a partir do momento em que eu esqueço de aplicar o fixador, o meu corante vai embora. Então, quando eu aplicar a solução descolorante aqui nessa rotina, onde eu esqueci o Lugol, tanto gram negativas quanto gram positivas vão perder a cor, né? Vão ficar descoloridas, né? Perdi a coloração das duas. E aí, o que eu faço a partir de agora? Se você esqueceu e não lembrou no meio do caminho para voltar a fazer tudo de novo de acordo com o seu erro, você vai ter uma leitura de lâmina errada. Você vai ter uma leitura de lâmina inadequada. Por quê? Quando você aplicar o corante secundário, né, que o pessoal chama também de contracorante, né? Quando você aplicar o corante secundário, você vai avaliar a tua lâmina e vai ver todo mundo rosa. Nossa, só tem gram negativo aqui. Errado. Você pode ter ali gram negativos sim, mas você também pode ter gram positivos ali no meio que foram coloridos de forma, corados, né, melhor dizendo, de forma
inadequada, porque você pura e simplesmente não fixou o primeiro corante, porque você esqueceu de aplicar o mordente. Então isso aqui é um erro grosseiro e dá um diagnóstico inadequado no final. Outra questão, né, o corante secundário, né, que a gente viu também que é chamado de contracorante, a fucsina é um corante que ainda pode ser utilizado, mas hoje prefere-se a utilização da safranina pelo seguinte: a safranina ela tem uma nuance de rosa que se distancia mais do violeta, diferente da fucsina que está um pouco mais próximo. Ó. Isso faz, né, usando a safranina, eu tenho uma maior diferenciação entre gram positivos e gram negativos. Porque nas gram negativas, eu aqui, usando a safranina, eu vou ter uma coloração tendendo um pouco mais para o vermelho do que em relação à fucsina. Eu não vou ficar naquela de, nossa, é um roxo claro ou é um rosa escuro, né? A chance de acontecer esse impasse no meio do caminho acaba sendo menor. Fiz a minha coloração. O que eu vou fazer agora? Eu vou ler, né, a minha amostra. Então, primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha objetiva de menor aumento, que é a de 10, tá? E vou fazer uma análise do meu esfregaço para ver se está bem, se está bom, ok, foi distribuído de forma correta, se não foi, né? Então, eu vou avaliar a qualidade da coloração e a espessura do meu esfregaço. O meu esfregaço não pode ficar grosso, né? Se eu tiver aquele amontoado de bactéria uma em cima da outra, não é um bom esfregaço. Se o material clínico foi coletado é apropriado para a cultura, né, observando ali a quantidade relativa de leucócitos, de hemácias, de células epiteliais. Então aqui eu estou avaliando, por exemplo, a bacterioscopia. Né? Se eu peguei uma amostra e vou fazer uma lâmina para olhar, procurar bactéria, eu não posso ter esses interferentes na minha amostra. Tem ali a hemácia para caramba, leucócito para caramba, no meio bactéria, como é que eu faço a identificação aí? Né? Então não serve. Presença de bactérias pertencentes à microbiota normal, indicando coleta inadequada da amostra clínica. Então, por exemplo, recebi uma amostra clínica e vou lá fazer a bacterioscopia. Eu olhei a bactéria, mas eu só estou vendo bactéria de flora. Né? Flora é um nome que eu não gosto muito, né? De microbiota, melhor dizendo. Né? Para a gente ser mais correto. Estou vendo só bactéria de microbiota. E aí? Vou laudar... Coloco isso em relatório, mas não é adequado. Significa dizer que a bactéria que eu estou vendo ali é só uma bactéria do local, né? Não é indicativo de infecção. Localização e grupamento bacteriano, né? Vou ver ali se eu tenho muitos grumos de bactérias, vou olhar a característica bacteriológica daquela minha lâmina e vou observar se existe filamentos, pseudohifas, leveduras, né? Se eu vou ver se eu encontro fungos também nessa lâmina, porque vão interferir na minha leitura bacteriológica. E aí, como é que eu classifico isso? Né? Como é que eu executo essa leitura? Não encontrei bactéria, né? Ausente. A média aqui que eu vou contar é uma média de 10 campos, né? Média do número de bactérias, melhor dizendo, por 10 campos, observados com um aumento de 100. Então, um aumento de 10, eu olhei aquela visão panorâmica da minha lâmina, né? Para contar ali, vou usar o aumento de 100. Não encontrei bactéria, ausente. Laudo de uma cruz, né? São bactérias raras, entre 1 a 5 bactérias a cada 10 campos. 2 mais, né, ou 2 cruzes, alguns ou poucos, né, entre 6 e 15. 3 cruzes, né, ou 3 mais, frequentes ou muitos, entre 16 e 30, né, a média desse número de bactérias a cada 10 campos. E 4 cruzes ou 4 mais, né, numerosos, maior do que 30 a cada 10 campos. Os erros mais comuns que a gente pode encontrar nesse tipo de situação, né? Corante precipitar. Então, eu posso ter ali pequenas pelotinhas, né, do corante e confundir isso com cocos gram-positivos. Você imagina, eu tenho lá pelotas de um corante arroxeado, precipitou na minha lâmina e quando eu estou olhando, eu estou vendo aquele monte de bolinha roxa, né, na minha lâmina e vou... Claro que
né? A experiência faz com que a gente veja que não são bactérias, mas principalmente logo no início, isso pode confundir muito a leitura do analista, tá? O uso de lâminas que não tenham sido pré-limpas ou pré-desengorduradas, né? Espessura do esfregaço, né? Se o esfregaço estiver grosso demais, ele pode se corar irregularmente. E superaquecimento na fixação pelo calor, né? Eu destruo a forma da bactéria, eu vou tostar a minha bactéria e aí eu não consigo ter uma boa visualização da minha amostra. Outra coisa que pode acontecer é descoloração insuficiente com álcool cetona, né? E aí vai reter um pouquinho do cristal violeta e dificulta a observação das células gram-negativas. Às vezes não deixei tempo suficiente, ou então eu tenho reagentes fora da validade, pode acontecer, né? Acabar acontecendo que minha amostra pode não ser corada de forma adequada. Por outro lado, os esfregaços obtidos de culturas velhas ou contendo numerosas bactérias mortas ou expostas à ação de antibióticos apresentem irregularidades na coloração, né? Então, colhi uma colônia que não era ideal para preparar esse esfregaço, então considerando como bacterioscopia, né? Peguei uma amostra que não foi bem conservada, ou então já peguei uma amostra onde eu tinha um grande número de bactérias que já tinham morrido, né? Lembrando que se ela morreu antes da fixação do esfregaço, perdeu a forma, ela foi destruída, né? Então, fica difícil dela reter o corante, porque a retenção ou não dos corantes, ela se baseia na composição da célula bacteriana. Se a bactéria morreu, né, ela já não tem mais a mesma composição do corpo. E as bactérias gram-positivas perdem a capacidade de reter o cristal violeta, né, apresentando-se gram-negativas. E as gram-negativas podem corar-se mais fracamente pela safranina, podendo simular a ocorrência de infecções mistas, com gram-positivas e gram-negativas. Então, são coisas que podem acontecer ali no laboratório em relação a erros durante a leitura da técnica de gram. Discordância de resultado entre o esfregaço corado pelo gram e a cultura pode estar relacionada com a coleta ou com os meios de transporte conservantes inadequados. Se eu recebi uma amostra para fazer a bacterioscopia e uma para fazer, né, colhida ali do mesmo paciente para fazer a cultura, e aí beleza, fui corar, né, eu tenho uma lâmina de gram positiva e uma lâmina de gram negativa. E aí? O que eu tenho? Então, provavelmente o teu erro, se você não errou na execução da coloração, o erro foi no transporte do material, né, ou conservação inadequada, tá? Pode acontecer também do problema estar no meio de cultura, e aí a gente vai ter que ver onde é que está o erro, né? Se está na bacterioscopia ou se está na cultura. Um resultado positivo de gram com uma cultura negativa pode sugerir contaminação do corante, presença de agentes antimicrobianos na amostra do paciente ou falha no crescimento de micro-organismos devido a condições utilizadas, né? Então, por exemplo, se eu achei um gram positivo na bacterioscopia, né? Encontrei um material lá, né? Não um gram positivo necessariamente, um resultado positivo na coloração, ou seja, eu evidenciei uma bactéria na lâmina. E a minha cultura deu um resultado negativo, mas como assim o paciente tem uma bactéria na lâmina e a cultura deu negativa? Se esse paciente já está em antibiótico terapia, pode acontecer, né? Eu posso ter ali né, uma amostra que foi colhida depois de um tempo, ou já a ação dos antibióticos, ou uma conservação inadequada mesmo do material, né? Botei para crescer numa temperatura inadequada, o meu meio de cultura estava inadequado, enfim, a gente tem que considerar essas variáveis. Então, quando eu acho discrepâncias, né, entre leitura da lâmina e cultura, tem algum problema no meio do caminho e a gente precisa achar onde é que está o problema. A gente vai assistir agora um vídeo que é do canal Microbiology Adventure, tá? É um canal bem bacana no YouTube, né? E ele mostra desde a confecção do esfregaço, embora o nome esteja em inglês, é um canal daqui, tá? E ele mostra todo o processo de confecção do esfregaço e coloração, né, citando a importância da biossegurança. É um vídeo bem bacana e a gente vai assistir a partir de agora. Bom, e hoje iremos falar um pouco mais sobre a coloração de gram.
Ela foi descoberta pelo cientista Christian Gram em 1884. Já fazem mais de 130 anos da descoberta da coloração de Gram. E estes são as tintas mordentes e contracorantes que são utilizadas na coloração. Além disso, existem outros tipos de coloração, como a coloração de Ziel-Nielsen e a coloração de Kinzer, que são utilizados na coloração de bactérias específicas. Mas hoje iremos focar apenas na coloração de Gram. Vem com a gente! Bom, então vamos dar continuidade. Eu vou utilizar as bactérias que já foram anteriormente cultivadas e isoladas nessa placa de água-sangue para fazer o nosso esfregaço. Vou precisar de uma alça e de algumas lâminas para fazer o esfregaço com as colônias. Eu sempre gosto de ressaltar a importância de utilizar EPIs como luvas e máscaras, mas não nesse caso, e também fazer todos os procedimentos em volta do bico de Bunsen. É muito importante a biossegurança. Sempre flambe sua alça no final de todo o procedimento e o seu esfregaço para fixar as bactérias. 1, 2, 3. Fácil. E vamos começar. Primeiro eu vou apresentar os corantes para vocês. Esse é o cristal violeta, é um corante. Este é o Lugol, que é uma solução fixadora mordente. Este é o álcool acetona, como já vem dito, é álcool mais acetona. Ele é um contracorante. E essa é a fucsina, também um corante. As bactérias gram-positivas, elas se coram com cristal violeta, se apresentando na coloração roxa. E as gram-negativas se coram com a fucsina, apresentando a coloração avermelhada. Então, como vamos fazer? Vamos pegar a nossa amostra, que está bem demarcada e nomeada, e começar a coloração. Vamos ver o que tem na nossa lâmina. Bactérias gram-positivas. Bom, gente, e na coloração que eu coloquei aqui, coloração de gram simplificada, eu vou demonstrar para vocês que no começo, quando a gente coloca a nossa amostra de bactéria na lâmina, elas são incolores, não apresentam nenhuma coloração. Quando nós adicionamos o cristal violeta, todas elas vão colorar em roxo, porque o cristal violeta é naturalmente roxo. Quando nós adicionamos o Lugol, que é o nosso fixador mordente, elas vão formar cristais de iodo abaixo da camada de peptidoglicano, aqui e aqui. Só que quando nós adicionamos o nosso álcool acetona, que é o contracoloração, por causa da camada grande que as gram-positivas têm, elas não vão deixar o cristal violeta sair, porque a parede celular é formada por 90% de peptidoglicano. Mas nas gram-negativas, como é formado de apenas 10% e é uma camada fina, o cristal violeta sai facilmente na contracoloração com álcool acetona. E no final, quando nós colocamos a fucsina, que é naturalmente vermelho, uma coloração naturalmente vermelha,
cora facilmente a gram negativa e não consegue penetrar na camada espessa da gram positiva. Espero que todos tenham gostado da coloração de gram. Estou muito animado com o canal, esse é o primeiro vídeo do canal. Eu espero que todo mundo dê o seu joinha para dar um up no canal e se inscreva. Tchau!